Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério, Sapiens? No capítulo anterior de Sério, Sapiens? E é interessante porque a gente teve um panorama diferente, né? Pessoas que inspiraram a gente vão ser diferentes do que as pessoas que vão inspirar essa próxima geração, né? Que decidir fazer divulgação científica. É verdade. Principalmente porque agora a gente está vendo uma crescente, um marco quase de divulgação científica, agora no século XXI mesmo, né? E isso é interessante porque em alguns lugares do mundo a gente observa que o podcast está se tornando, inclusive, não só uma ferramenta para você incluir as pessoas, tanto quem produz quanto quem ouve, quem consome, né, esses podcasts, mas também uma ferramenta de profissão. E aqui no Brasil essa ideia ainda ela não é muito difundida, né? A maioria dos podcasts ainda tem que lutar muito para conseguir se manter, conseguir verba. E eu não sei, assim, vocês enxergam que aqui no Brasil é possível a gente ter um movimento na direção de profissionalizar o podcast, essa ferramenta, como aconteceu com os YouTubers, por exemplo? Então, eu vejo e eu acho uma grande sacanagem isso, né? Eu vou falar dessa maneira. Porque o que acontece? Os grandes veículos de comunicação, eles estão criando canais gigantescos, né? E aí os caras contratam e eles trazem o mesmo formato jornalístico, né? Com uma quantidade de recursos absurda, né? Que bate qualquer algoritmo, né, contra o que a gente faz, que é crescimento basicamente orgânico. Uhum. Né? Então você vai ver não vou citar aqui, mas os caras vão lançar um podcast novo, tem propaganda pulando na sua cara o dia inteiro, né, nas redes sociais, no Spotify, no Castbox, né, e eu acho muito injusto, né, nesse sentido. A profissionalização ela é muito legal nesse sentido, mas muitas vezes ela vai beneficiar esses que têm uma estrutura muito grande, né, plataformas grandes, e a gente acaba assim. No crescimento orgânico, independente da gente ter um conteúdo muito bom, ao invés de chamar as pessoas que já estão na mídia, o que eles fazem é trazer já essa galera num formato meio quadradão. E às vezes eu fico um pouco incomodado, porque eu vejo às vezes esses grandes veículos tentando fazer uma coisa espontânea, mas eles não conseguem, eles não sabem, sabe? E eu acho que o podcast ele tem essa pegada mais underground, né? Sim. Então, eu vejo que essa profissionalização ela é legal no sentido de que a qualidade aumenta, né? A divulgação aumenta e tal, mas ao mesmo tempo é muito injusta a forma que ela é feita, porque fica mais do mesmo, né? Os mesmos grupos passando as mesmas mensagens, né? Fazendo aquele negócio bem quadradinho e tal. Eu sinto assim que no caso do Desabraçando, a gente acertou muito o timing. Né? A gente entrou quando não tinha ainda muita. Acho que a gente entrou e 4 meses ou 5 meses depois o Spotify lançou a plataforma de podcast, né? Aí que começou o hype. Mas eu vejo que hoje, por um lado, tem esse aspecto, né, da profissionalização dos grandes veículos, né? E isso. Você pega, por exemplo, o Dragões de Garagem. Pô, o Dragões de Garagem está aí, o quê? 9 anos, né, fazendo divulgação científica. E aí eles acabaram é lógico que eles têm toda a estrutura que eles têm construíram ao longo dos anos, mas se você for pegar hoje quem está começando a ouvir podcast agora, eles não necessariamente vão cair no Dragões de Garagem, né? Que é uma das referências que está
há mais tempo e mais familiarizada com a podosfera, É meio né? injusto, né? Então, vem esses grandes veículos e começam a ocupar esse espaço mainstream, né? Pelo outro aspecto, eu estou sentindo um pouco, eu já conhecia, assim, eu estou muito de olho na podosfera, sempre consumi muito podcast, eu passo muito tempo dirigindo, agora nem tanto por causa da pandemia, mas estou sempre de olho aí no que está acontecendo, ainda mais agora com o Desabraçando, estou sempre vendo a galerinha aí surgindo podcasts novos, eu acho sensacional isso acontecer, a gente tem que ocupar esse espaço mesmo, mas ao mesmo tempo eu tô com medo de virar blog, né? Uhum. Que é um hype que teve, sei lá, 10, 15 anos atrás, todo mundo tinha blog. E agora parece que todo mundo tem podcast. Assim, porque tem propostas sérias, super bacanas e tal, mas tá parecendo assim, eu resolvi fazer aqui um podcast porque, sabe, mas você vai ver assim, não é um negócio que tem um conteúdo pensado e tal, vou fazer um podcast porque eu quero fazer um podcast. Acordei, tô afim. Acordei, tô afim. E aí você entra hoje, você começa a ver que tem podcast que lançou 5 episódios e parou, lançou 3 episódios e parou. Não sei, por um lado eu vejo essa profissionalização que eu acho legal, da nossa parte assim também eu sempre busquei garantir uma boa qualidade de áudio, né? Hoje a gente consegue pagar um editor, quase a metade sai do meu próprio bolso, né? Mas a gente consegue aí um grupo de apoiadores que a gente tem apoio mensal aí que a gente consegue pagar várias despesas e assim, eu vejo outros podcasts também que estão fazendo isso, investindo muito nisso. É muito ingrato e quando comparado com essas grandes plataformas, mas eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto. Eu espero que chegue, sabe? Igual chegou nessa questão dos YouTubers e tal, mas eu acho que vai chegar através de marketing, sei lá, de outros meios, né? Tipo, a gente fazer anúncio nos podcasts, vender episódio feito sob medida, né? A gente tem essas opções, a gente já contratou isso. Mas você pega, por exemplo, um podcast muito famoso aí de uma plataforma, eu fui ver quanto que é para você fazer um anúncio de 30 segundos no podcast, custa R$2.500. Ô, louco. E aí, assim, não tem nem como a gente chegar nesse patamar, sei lá, nos próximos 5 anos. Por quê? Porque a gente é um bando de idealista que faz isso porque acredita e tal. A gente não é um grande veículo de jornalismo fazendo isso, né? Eu ia comentar isso porque até, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de participar de um edital de fomento para podcasts. Eu não vou citar o nome aqui, não vou citar nada. Todos nós sabemos, mano. Todo mundo sabe, né? E aí, quando você vê que uma grande plataforma foi contemplada por um edital que era para ser com o objetivo de fomentar quem está começando, podcasts diferentes, né? A galera aí dá uma força, né, para um conteúdo de qualidade, mas que não venha das grandes empresas, né, que não venham das grandes mídias, é bem desanimador. É muito bugado. Esse edital, o próximo eu não vou aplicar, foi o segundo edital que eu apliquei, foi o segundo edital que eles fizeram para... Não, esse foi o primeiro para podcast. Esse foi o primeiro. Eu não aplico mais, é ridículo o processo de seleção deles e não é de hoje. Não é transparente, né? Eu senti pelo menos, mas é só saque reclamações aqui. E você, Flávio, tem alguma coisa para acrescentar nisso tudo? Não, eu acho que mas é isso que o Fernando falou mesmo. Competição é bem difícil com grandes canais e tal. E acho que o lance do YouTube é outra pegada, né? É difícil chegar num nível que tá o YouTube, assim, até porque o YouTube já tem vários anos aí e tal, e a galera foi crescendo, foi aprendendo a mexer melhor, e o negócio se transformou numa puta indústria e tal, né? Tem até o lance do YouTube Premium agora, tal, aquele puta monte de propaganda. Então é difícil mesmo. Eu só queria fazer um comentário do que o
o Fernando comentou, do Dragões de Garagem, que talvez hoje não seja um dos principais, embora tenha tanto tempo de casa e tal, tenha tanto tempo de experiência, né? Uhum. E eu acho que o Dragões de Garagem, ele passa meio que pelo mesmo lance do Desabraçando, né? A questão do nome, né? Porque, embora seja um nome, né, que tem uma referência e tal, muita gente não vai procurar dessa maneira, né? Eu conheci o Dragões de Garagem através do Alô Ciência. E eu conheci o Alô Ciência digitando de ciência no Spotify, né? E aí era engraçado que no Alô Ciência eles comentavam, bom, se você tá ouvindo a gente é porque você ouvia o Dragões de Garagem. E na verdade, para mim foi o contrário, né? Eu conheci primeiro o Alô Ciência, depois que eu fui ver o Dragões de Garagem. É interessante tudo isso que vocês falaram, porque meio que aponta uma solução, talvez. Porque, querendo ou não, a gente falando de ciência não é um assunto que é fácil de digerir, né? Que as pessoas vão sempre procurar. E, além disso, além desse uma certa repulsa pela ciência, que muitas vezes a gente vê, tem a questão de algoritmos, que toda hora mudam, toda hora é uma coisa nova, e acaba caindo tudo isso que vocês falaram, né? De questão de nome, questão de visibilidade, organizações super fortes saem na frente, não tem uma competição justa. Então, acho que a solução é isso que a gente está fazendo aqui, sabe? Tipo, os divulgadores de ciências se ajudando, sabe? A gente chama as pessoas para falar do trabalho delas, da vida, do tudo, o que eles têm a oferecer para o mundo. Eu acho que é isso. E assim, a nossa audiência pode conhecer outra, e assim, quem escuta o Sério Sapiens vai acabar conhecendo, se já não conhece. Vai conhecer o biologismo, o Desabraçando, e assim vai voltando, sabe? De repente alguém novo que não escuta podcast há tanto tempo, já está conhecendo Dragões de Garagem, já está conhecendo outros podcasts. Então, acho que assim, o método para driblar tudo isso é a gente botando a voz ali e agradecendo quem veio antes e agradecendo quem está com a gente nessa luta, né? Não sei que vocês pensam disso. Teve essa galera que veio trilhando antes, né, abrindo terreno aí e tal, e com certeza acho que essa é uma ferramenta, assim, de união e tal. Eu nunca considerei outros podcasts como concorrente mesmo, porque mesmo tendo o nosso, o biologismo, eu ouço vários outros e tal, e cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu jeito e tal, então não acho que é concorrência, né? Cada um tem a sua pegada, dá para ouvir vários podcasts, até porque você ouve na hora que você quer, não é uma coisa que, os dois tá passando no mesmo horário, então eu vou escolher esse, né? Você pode ouvir quando você quiser, como você quiser, aonde você quiser, né? Então, eu acho que a gente vai buscando maneiras aí de driblar isso. Esse lance do nome, eu acho que é um nome mais criativo que o outro, né? Sério Sapiens eu acho muito massa. Desabraçando Árvores também é muito bom. O próprio Dragões de Garagem é legal. Mas às vezes pode acabar esbarrando nesse problema do algoritmo, na busca e tal. E mesmo o biologismo, podcast que tem quase que a palavra biologia inteira, não é tão fácil de achar. Você digitar biologia no Spotify, o nosso vai demorar pra caramba para aparecer. E aí eu acho que entra a questão da relevância, do alcance do podcast e tal, né? Um podcast mais antigo, com mais ouvintes, e um nome mais fácil também, vai despontar lá, né? Vai aparecer entre as primeiras buscas ali, né? Com certeza. Sim. E tem um lance também, né? Essa questão do algoritmo, da forma como ele é feito, ele inclusive influenciou no processo que a gente está sofrendo hoje, que é essa ascensão da pseudociência.
né? Essa ascensão do negacionismo, Uhum. essa questão da fake news, né? Isso tudo foi influenciado pela forma como o algoritmo das redes sociais e das principais plataformas Sim, funcionam. totalmente. Inclusive, a gente até já discutiu isso em um episódio aqui do podcast, e é uma questão, assim, que é muito complicado a gente combater, por mais que tenham vários podcasts ou em outras plataformas, né, vários canais de ciência e divulgação científica, a gente ainda sente, né, eu não sei você, o Fernando com a tia dele, mas a gente ainda sente que tem muita desinformação no ar, né? Tem muita desinformação rolando aí nos grupos informais de família e muitas vezes, infelizmente, até de amigos, né? Uhum. Então, é bizarro isso, porque por mais que a gente tenha a impressão que tem muito canal falando sobre, essa desinformação, essa ascensão, ela tá, assim, muito difícil de ser barrada, sabe? Parece que é mais atraente, né? A pseudociência, o negacionismo e tal. A galera sempre, mesmo que esteja crescendo bastante a divulgação científica, o outro lado também, infelizmente, está crescendo também e talvez numa velocidade até mais rápida, né? Acho até que isso seja esse crescimento da divulgação científica recente, assim, com tantos podcasts surgindo, Instagram e tal, tem um pouco disso, assim, né, da galera tentando combater isso, né, entrando no front, vamos dizer, né. O nosso podcast, ele surgiu bastante nessa insatisfação, né, com essa crescente, essa alta na desinformação e no número de fake news que anda circulando em diversos temas, né, não só Uhum. na biologia, meio ambiente, mas em outros temas também. E isso afeta diretamente a gente como cidadão, né, como Sim. alguém inserido na sociedade. Loucura, É né. só ver o que tá rolando agora, né? Tipo, questão da vacina e tal. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário, né, o Dilema das Redes. Ainda não Eu não assisti. assisti, eu nem pretendo, na verdade. Pô, assim, a gente acaba. Esses documentários te deixam muito deprê, assim. O meu acesso hoje para ver as coisas que eu gosto é muito limitado por conta das crianças e tal. Se eu olhar, o algoritmo do Netflix acha que a gente só assiste bichinhos que falam, né? Então eu acabo optando por colocar em dia as coisas que eu curto e tal. Eu tô optando por não ver certas coisas. Certeza que é bem deprimente, né? Saúde mental, né? Uhum. Esse documentário é preocupante, porque ele meio que joga na sua cara que você não tem tanta liberdade quanto você imagina, né? Tá tudo. Mas você imagina que você tem alguma? Ué, mas é isso. Porque eu já desisti dessa ideia, viu? Eu acho que privacidade e liberdade são duas coisas que... Não, mas é fácil esquecer disso no dia a dia, né? Tipo, mas aí, sei lá, você tá no YouTube, aparece lá no cantinho algum vídeo pra você ver. Tipo, aquilo lá é resultado de muitos dados que você acabou fornecendo pro YouTube, que ele tá te direcionando pra algum lugar, né? Pra aquele vídeo que vai te levar pra outros lugares que podem ser mais perigosos. E isso que acaba trabalhando contra a divulgação científica, né? Porque nesse documentário ele acaba falando mais ou menos isso, que a tendência é te empurrar para os extremos. É sempre cada vez mais pesado e você acaba entrando em terra plana, nessas coisas. E no meu ponto de vista, a ciência é o contrário disso. É você tentar achar a resposta certa, ou a resposta certa, tipo, não é tão simples Então, assim. assim, eu não sei se é porque eu tenho muitos interesses, né? Eu me interesso por pesca, por Segunda Guerra Mundial, por tornados. Eu achei um canal de um cara que segue tornados. Eu falei, nossa, que coisa incrível. Eu assisti um monte de vídeo dele, como que funciona o relâmpago, astronomia, sabe, clima. E eu sou muito grato ao algoritmo do YouTube, porque todas as coisas que eu queria saber desde criança, ele me mostra, olha aqui, você quer saber como funciona o raio? Nossa, eu quero muito saber, sabe? Então eu não posso reclamar do algoritmo, sabe? Como fotografar à noite, sabe?
Eu não tenho mais TV, eu não pago mais TV por assinatura. É YouTube, Netflix e Amazon Prime. Né? Uma basinha aí. E nem tem necessidade. não tem necessidade, cara. E assim, várias coisas que eu tinha curiosidade, assim, que eu falei, gente, eu não acredito que isso aqui tá disponível. Pra eu... Mas eu tenho uma formação que me permite filtrar, né? Inclusive eu faço visitas periódicas ao fantástico mundo do terraplanismo para ver, né, como que funciona isso aí na cabeça das pessoas. Mas eu acho, dentro desse comentário, né, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar o dono da verdade, sabe? Porque a ciência ela não mostra a verdade, né? Tanto que, assim, a ciência ela é colocada à prova o tempo todo. Sim, sim. E essa é a característica mais bacana da ciência, né? Porque se não fosse assim, seria religião. Então a gente tem que estar pronto também para a ciência avança quando a gente admite que a gente precisa mudar alguma coisa. Então eu vejo muito isso nas mesas redondas, né, que eu tenho participado. Muitas vezes as pessoas perguntam: que dica que você dá para quem está começando? E às vezes as pessoas começam a comentar assim: poxa, as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem, no grupo da família, ninguém me ouve, eu falo e tal, não sei o quê. Eu falo, olha, primeiro que a gente não é dono da verdade, né? A gente trabalha com fatos, né? A gente busca por fatos, né? Por evidências, né? E a gente não prova nada, a gente só desprova. Então, é aí que tá a maravilha, né? A ciência, ela vai de refutações. A gente tem que tomar cuidado para não falar isso, sabe? A gente está mostrando aqui a verdade. Não, a gente está mostrando as evidências, né, comprovadas, né, testadas. E uma coisa que eu também penso muito, a gente tem que ouvir, sabe? Eu vejo às vezes um confronto muito grande, eu uso muito esse negócio do grupo da família como referência, porque é aquele lugar incrível onde a gente, né... Altas tretas. É um lugar estranho que a gente não pode sair aquele circo assim, de horrores. Mas assim, às vezes é legal a gente ouvir também, sabe? Eu costumo falar que quando eu levava, né, antes da pandemia, levava meu filho na escola, eu ia para uma padaria que era perto da escola dele, aonde era um ponto final da linha de ônibus municipal aqui, onde os policiais vão lá tomar café de manhã, comer um pão na chapa, vai um monte de pedreiro, vai, né, os próprios motoristas dos ônibus, que é fim de linha, para ver as pessoas, sabe? Para ver o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando, porque às vezes a gente acha que a gente é estudante fudido, né? Que está na graduação, está no mestrado, com uma bolsa de merda. Mas, na verdade, a gente faz parte de uma classe extremamente privilegiada que está no curso superior, né? A maior parcela da população não tem nem acesso à educação. Uma grande parcela da população não tem acesso à água tratada. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente representa uma parcela mais humilde da população, mas na verdade não. Então a gente acaba entrando dentro de uma bolha e acha que a gente sabe o que é o povo, o que é as pessoas. Então eu acho que é muito bom, às vezes, a gente ter esse contato, sabe? Ir numa padaria bem copo sujo, sabe? Você não entende como é que é a vida de um mecânico só porque você troca ideia com ele lá quando você vai calibrar o pneu do carro, sabe? Ou trocar um pneu. E eu tive nessa posição, né? Eu venho de uma infância muito pobre no interior de Minas e eu vejo isso, assim, que a gente precisa ter um contato maior com outros mundos, né? Fora da nossa famosa bolha. E eu acho que uma coisa que também ajuda muito isso são alguns esportes que são mais, eu não quero usar a palavra povão, mas que são mais acessíveis, vamos dizer, que é a capoeira, o jiu-jitsu e a peladinha de fim de semana no subúrbio, sabe? Que ali você encontra com gente de todo tipo, toda classe social e tal, e aí você não interessa se você tem mestrado, doutorado, o que interessa é se você sabe a sua ginga, a sua mandinga lá na capoeira. Ou o que interessa é o seu jiu-jitsu, o que interessa é a sua habilidade com a bola. E ali você tem um contato com as pessoas que é um contato real, não é um contato estético feito através de meio de comunicação
ou um contato superficial de alguém que você foi visitar na favela, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse pé no chão, porque a ciência ela tem que ser prática, ela tem que ser aplicada, né? Como é que eu vou explicar sobre, sabe, filogenia pro motorista de ônibus, sabe? Eu preciso de pensar em como fazer isso, mas para fazer isso eu preciso entender como que essa galera pensa, sabe? A gente não quer catequizar ninguém, mas a gente precisa de pensar em formas de se comunicar que levem um pouco mais para o mundo das pessoas. Sim, eu só quero pedir desculpa se deu a entender que a gente saberia de toda. Não, pelo amor de Deus. Não, é que depois eu pensei melhor, tipo, eu falei, mas eu acabei não falando tudo. Eu concordo completamente com o que você disse, e eu acho que, inclusive, é um dos problemas que acabou trazendo a gente no cenário que a gente está, né? Essa ideia de que o cientista é o dono da verdade, só ele sabe tudo e os outros têm que ficar quietos. Você está completamente coberto de razão. Mas é um aspecto legal porque o cientista, né, a gente, pelo menos quem teve que fazer pesquisa e tal, a gente tem que ir para campo, a gente tem que saber também conversar com as pessoas, né? Por mais que você trabalhe com zoologia, você vai ter que conversar com o fazendeiro, você vai ter que conversar com o proprietário da terra, você vai ter que conversar com a comunidade local. E isso o que o Fernando falou é interessante porque vai além, não só nesse ambiente que a gente está de divulgação científica, mas o dia a dia, tanto do pesquisador quanto você como pessoa, né? O nosso conhecimento, o nosso diploma, ele não traz a verdade absoluta, né? E isso é importante a gente lembrar. Sim, isso é uma falácia muito grande. E eu pensei muito já sobre isso. Nessa eleição evidenciou muito algumas posturas muito loucas, assim, de gente com pós-doc, com muitos anos na academia. E uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre isso é que, assim, cara, diploma, mestrado, doutorado não te dá cultura. Nossa, isso é verdade. Não te dá cultura, ele te dá um conhecimento específico dentro de uma coisa. A cultura é algo que você precisa buscar. O cara pode ser PhD, sabe, no que quer que seja, engenharia e tal. Isso não quer dizer que ele estudou história e que ele entende o que foi o Terceiro Reich para o mundo, entendeu? Sim. Ele pode ser a favor e achar legal a ideia da eugenia, né? De uma raça superior e tal, e ser PhD em física. Né? Não, e ainda na questão de ser dono da verdade ou não, acaba rolando muita a carteirada da ciência, né, do cientista, né? Às vezes, muita gente quer essa credibilidade da ciência e às vezes nem tem a formação nem nada, mas vai divulgar alguma coisa, né, no famoso grupo da família aí. Cientista afirma que máscaras podem matar, né? Umas coisas assim, né? E aí, tipo, que cientista que disse isso, né? Mas às vezes o cara até é cientista, até é médico, qualquer coisa do tipo, e geralmente a matéria sempre começa assim, né? Dando aquela carteirada, né? Que é já para botar o cara como o dono da verdade, né? Tipo, meu, você não vai discutir com um médico, né? Que tá dizendo que se você usar a máscara, você vai ser sufocado, né? Eu acho que é essa questão que a gente precisa trabalhar bem. Tipo, ó, tudo bem, a pessoa gastou, sei lá, 10 anos da sua vida estudando uma única coisa e se tornou expert naquilo. Mas beleza, ela se tornou expert numa coisa específica e ainda assim ela pode errar, né? Que nem a gente tá vendo atualmente. Cara, o tanto de médico que tá receitando certos remédios aí que não tem comprovação científica, né? E eu acho que a divulgação científica ela tem um efeito, ela busca um efeito no Sim. público, que é de explicar a ciência, explicar o que está acontecendo, mas também tem seu impacto na academia, que é meio que abaixar a bola e tipo, ei, você continua humano, você erra. Mas é um processo também, né? Eu vejo que o fato de você estar na academia não quer dizer que você vai ter contato com pessoas diferentes que pensam diferente de você para você amadurecer, né, e sair da bolha. Não quer dizer que uma pessoa que pensa daquele jeito agora não seja passível, né, não seja possível que ela mude de pensamento em contato com outras pessoas. Sensacional isso, tipo,
esse papo que a gente tá tendo, sabe? A gente tinha um roteirinho aqui, umas perguntas, mas a gente... Mas é isso que é o legal, né? Quando dá pra conversar. Eu acho que quando sai do script, né? Quando sai do roteiro, é um sinal de que a conversa, né? E o diálogo, ele tá bom, tá fluindo. Aí, viu como não é difícil fazer sem pauta? Mas não dá pra ser igual você, Fernando. E eu queria aproveitar, né, essa conversa. O que vocês falariam para alguém que está começando tanto na ciência quanto nesse meio de divulgação científica, não só em podcasts, né? Mas o que vocês, da experiência que vocês tiveram até agora, vocês achariam que, putz, isso vale a pena expor, né? Eu acho que isso é um fator fundamental para quem está começando nesse meio. Bom, eu acho que eu ainda estou começando também, né? Então não sei se eu posso dar algum conselho para ninguém, né? Com podcast mesmo a gente está engatinhando ainda aí, né? Mas acho que alguns pontos interessantes foram levantados aí, né, nesse episódio aí, que uma coisa é realmente isso de não ser o dono da verdade e tal, né? Buscar sempre ouvir o que o outro tem para dizer e tal. É claro que sempre vai ter uma galera com teoria da conspiração, né? Inventando um monte de história e tal, mas acho que você responder a isso com pedrada não é construtivo e você ainda acaba reforçando quem está lá te atacando com as teorias da conspiração ou te chamando de mentiroso ou o que quer que seja, né? Bom, não sei, acho que é meio isso mesmo. Na questão da ciência, eu acabei trabalhando mais na faculdade ali com a molecada, assim, e tal, mas sempre tentei também instigar um pouco da curiosidade na molecada, que foi uma coisa que me puxou para a biologia, né? Da mesma maneira que o Fernando comentou que não dá para a gente sair falando de, sei lá, qualquer assunto, vamos dizer, física quântica com o motorista do ônibus, também não dá para você sair falando de túbulos de Malpighi para uma criança de 8 anos de idade, né? Então, acho que você instigando algumas curiosidades, assim, pensando algumas coisas, assim, conhecendo o seu público, você consegue se comunicar melhor, né? Acho que é isso. Eu tenho uma visão muito abrangente de divulgação. Então, em vários eventos e algumas mesas redondas, o pessoal pergunta: você acha que todo cientista deve fazer divulgação, é obrigatório e tal, não sei o quê? E a minha resposta é sim. Só que a minha visão de divulgação é muito diferente, assim, é muito mais abrangente. Então, para a galera que está começando, eu digo o seguinte: você, né, você fazer isso, porque existe uma diferença entre você fazer um perfil numa rede social e se auto-intitular divulgador, né, e ser divulgador. Não basta só você ter essa boa vontade. Eu acho que você precisa de ter fundamento, precisa estudar e tal, né? Então, não dá também para ser super especialista em tudo, você tem que ter um nicho. E eu vejo assim, você não precisa de ser mexer com divulgação em rede social. Você pode se oferecer para numa escola do bairro, sabe? Você pode visitar uma escola numa comunidade carente e dar uma palestra sobre a sua pesquisa, dar uma palestra sobre o seu trabalho, dar uma palestra sobre o que quer que seja, sabe? Você pode procurar ter uma participação mais ativa no seu município, participando de reuniões de conselhos gestores, de unidades de conservação, dentro dos CODEMAS, né? Se oferecer para falar sobre o seu trabalho nessas áreas. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que quem está começando tem que pensar é fazer uma reflexão sobre o que você realmente quer. Você quer fazer divulgação ou você quer ganhar joinha? Né? Essa é a primeira pergunta que acho que quem está começando tem que fazer, sabe? Porque virou meio que um hype, assim, né? Vou criar uma conta no Twitter, né? Vou criar um Instagram e tal. O famoso blogueirinho. Então, assim, verifique internamente, faça uma reflexão. Pô, qual que é a minha...
eu me sinto compelido, sabe, a fazer algo, né? Onde que eu vou ser mais útil, sabe? Não necessariamente numa rede social. Você pode ser útil dentro da sua comunidade, você pode ser útil no seu bairro, né? Você pode ser útil numa escola, né? Eu fui convidado para falar com as crianças aqui numa escola, e eu trabalho com predadores, né? Eu trabalho com jaguatirica, com onça e tal. E uma das nossas principais ferramentas é a armadilha fotográfica, que são câmeras com sensores de movimento. Eu fui à escola com uma caixa cheia de crânio de jaguatirica, crânio de bugio, crânio de macaco, crânio de capivara, de armadilha fotográfica, para uma classe de crianças de 12 anos de idade. Eu não preciso nem de abrir a boca. As crianças ficam tudo alucinadas, né? Às vezes, a criança de uma comunidade carente, que você foi lá e falou, dá uma pesquisa, com qualquer coisa que seja com morcego, com sapo, com um tubo de ensaio que você leva lá e fica mexendo com alguma coisa, aquilo ali pode ser a diferença daquela criança se tornar um cientista. O Neil deGrasse Tyson, se você vê o primeiro episódio da atualização que eles fizeram do Cosmos, é isso. Ele era um menino do Brooklyn, se eu não me engano, que foi visitar o museu e ele passou uma tarde com o Carl Sagan. Entendeu? E hoje ele é o Neil deGrasse Tyson, sabe? Ele era um menino super humilde. E confia em mim, galera, o Brooklyn na década de 70 e década de 80 não era nenhum sonho. Basta ver o Everybody Hates Chris lá, todo mundo odeia o Chris. Então, assim, eu acho que quem está começando deve fazer uma reflexão, sabe? E não só, agora eu quero ser o novo Hugo Fernandes do Instagram, sabe? Porque eu vejo também isso, assim, a gente tem que ter identidade própria. E aí, tem coisa que funciona para uma pessoa. O que o Hugo faz funciona super bem para o que o Hugo faz. Mas, cara, você pode fazer exatamente o que ele faz, mas você não é o Hugo. Sabe, tem uma história associada, tem um carisma, tem um jeito de falar, tem um jeito de ser, que é da identidade da pessoa. Do mesmo jeito que o Desabraçando, ele agora tem uma identidade que está associada à minha voz horrível e fina. E eu conversei sobre isso, até com o Hugo mesmo. Engraçado, tô falando dele aqui. Eu falei, Hugo e tal, eu vou procurar um fonoaudiólogo, cara, preciso melhorar isso e tal, minha dicção e tal. Ele falou, cara, não faça isso. Isso faz parte da identidade do negócio. Se você fizer isso, você vai mudar a identidade. Então, assim, cada tipo de canal, seja o seu podcast, o seu perfil no Twitter, o seu perfil no Instagram ou no Facebook, que seja, ele tem uma identidade própria, né? E você tem que ter a sua identidade própria. E aí você, na verdade, não está somando, você está dividindo, né? Ao invés de eu ir lá e divulgar uma postagem bacana de alguém, eu estou fazendo uma postagem imitando essa pessoa, sabe? Então, ao invés de estar ecoando coisas bacanas, às vezes você está criando um negócio medíocre, né? Vamos dizer, talvez seja uma palavra muito forte, mas é uma corruptela, né? De um material original e não está tendo um alcance. Você poderia estar aumentando um alcance de um canal bacana e que também está começando. Eu também acho que a gente está começando. A gente está com 2 anos e pouco aí, mas comparado com outros canais, a gente está começando, né? Então eu acho que quem quer começar, faça essa reflexão. Eu poderia estar contribuindo mais, ajudando, né? Sei lá, na minha comunidade, fora das redes sociais, eu tenho capacidade de atingir um público maior usando as redes sociais. Beleza, eu vou fazer isso. Se eu tenho essa capacidade, será que não seria legal eu apoiar outros canais também que estão começando e criar uma comunidade, sabe? E vamos crescer junto. Então eu vejo que a gente precisa somar mais e dividir menos, sabe? Com certeza. Eu vejo que é um pouco também, Fernando, da perspectiva que vem vindo da rede social mesmo, né? Da questão do se expor.
Talvez algumas pessoas, elas se sintam, né, impelidas, né, sintam essa vontade, também por uma questão de... A gente tá entrando numa nova geração em que as pessoas estão se expondo cada vez mais e eu acredito que o que você falou de se perguntar em relação ao propósito que você quer entrar nesse meio, né? Eu concordo muito, porque no meu caso, por exemplo, eu amo dar aula e eu sinto que eu afeto muito mais pessoas dando aula do que necessariamente no podcast. No caso, eu acabei escolhendo as duas ferramentas, mas outros meios podem afetar muito mais pessoas do que necessariamente, sei lá, você ir pro YouTube, você ir pro Spotify. Então é uma coisa interessante da gente de refletir mesmo. E também tem aquela coisa, tipo, mesmo que a pessoa tá começando o seu canal, o seu podcast, seja lá o que for, e, sei lá, tá divulgando fazendo divulgação de ciência e tem, por exemplo, 50 views, por exemplo. E dá aquela batida, aquele desânimo, né? De, nossa, só 50 views, não vai ter futuro, que não sei o quê. E eu sempre tenho pra mim que não considerar somente os números daquilo lá. Não são só 50 views, 50 likes. São, tipo, pessoas que você tá alcançando, né? Que você pode estar influenciando a vida daquela pessoa. Assim como a gente já foi influenciado por quem veio antes, pelo Carl Sagan, ou seja lá quem for, esses 50 views, alguém dali pode sair e vir fazer alguma coisa grande no futuro, né? Então a gente, como divulgador científico, tem que ter sempre em mente isso. Não são números, são pessoas que a gente está lidando. Então a gente tem muita responsabilidade com E isso. Renan, 50 é muita coisa, cara. Imagina, assim, eu palestra dando aula e tal. Cara, você junta 50 pessoas num auditório, não é pouca coisa não, sabe? Uhum. Não, só lembrando das aulas que a gente tinha na faculdade, brincando tinha 30 pessoas, 40 pessoas. Então, assim, você tá juntando salas e salas de aula ali, sabe? É muito louco você pensar isso. A gente tá com uma média de 150, 500 downloads por dia. Eu fico assim, gente, não é possível. Quem que tá ouvindo isso? Quem é o doido, né? Todo dia tem alguém ouvindo, assim, não é possível. Uhum. Eu só queria fazer um comentário sobre esse lance que o Fernando comentou, né, se você vai para uma rede social, se você tem um alcance grande e tal, de aproveitar isso para apoiar outros canais, outros grupos de divulgação e tal. Mesmo isso que vocês estão fazendo aqui hoje, convidando a gente aqui para bater esse papo e tal. E a gente da Biologismo é testemunha disso, não só testemunha, como a gente passou por isso, mas a gente teve um puta de um apoio no começo, assim, que era uma página com lá suas 500 curtidas, mais ou menos, tal. E aí, de uma hora para outra, a gente começou a ver as curtidas crescerem, a página alcançando cada vez mais pessoas, e foi fruto de uma página que ajudou a gente, que a gente compartilhou um post deles, que é aquela Universe Science, e aí, em retribuição, eles também compartilharam um nosso, e isso deu uma visibilidade enorme para a gente. E aí a gente começou a crescer de lá para cá, né? Então, hoje a gente está com 73 mil curtidas, que era uma coisa que quando a gente criou a página eu nunca imaginava que ia chegar nisso, e muito a gente deve a isso, né? Esse crescimento foi graças a esse apoio que a gente teve no início e tal, e aí é uma coisa que a gente tenta fazer hoje, retribuir, compartilhando, dando mais visibilidade, uma visibilidade que a gente tem um pouquinho hoje, né? Mas a gente tenta retribuir compartilhando outras páginas e conteúdo, claro, desde que tenha um conteúdo bacana, legal, né? E que encaixe na nossa proposta também. Mas a gente faz isso também. Então, acho que esse apoio mútuo é bem importante mesmo para todos esses veículos, né? Bom, a gente vai se encaminhar agora pro final desse episódio, né? Estamos
Tá quase saindo um evento de divulgação científica aqui desse episódio. Um dia, quem sabe, né? Mas eu queria aproveitar para agradecer a presença de vocês aqui no episódio, né? Pra gente foi uma alegria, assim, quando vocês aceitaram participar, porque é justamente isso, né? Quanto mais experiências, quanto mais pessoas, né, com diferentes olhares, com diferentes trajetórias, somando, né, nesse movimento de levar conhecimento, né, de levar informação, é muito massa quando você encontra pessoas com objetivos similares e com o mesmo rigor, né, para você passar a informação para o público. Então, pra gente aí foi uma grande oportunidade poder conversar com vocês. Bom, eu agradeço também pelo convite, a gente ficou bastante contente por ser convidado e também aproveito para parabenizar vocês pela criação do podcast, pela maneira como vocês estão levando, estão desenvolvendo. É bacana ver que vocês têm uma equipe toda organizada, cada um com a sua função, isso é bem legal, isso facilita bastante as coisas. E queria dizer que também foi um prazer para mim participar, ser convidado, né, e conversar aqui com vocês do Sério Sapiens, conversar com o Fernando também, do Desabraçando, e 2 podcasts que eu ouço. O Sério Sapiens eu conhecia há mais pouco tempo, mas venho acompanhando também. Parabenizo vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo e obrigado pelo convite. Ô, galera, eu do mesmo jeito eu agradeço demais o convite, fiquei super feliz, eu acho super saudável isso. Você querendo, a gente faz um bem bolado aí. Desde que a gente começou, assim, eu sempre tive uma postura de, sabe, vamos junto, né? A nossa ideia é ser um movimento mesmo, não é ser só o podcast, é ser um grupo grande de pessoas que, né, acreditam na mesma coisa ou que também tem divergências, mas que está a fim de um mundo mais interessante para a gente viver. Que, na verdade, o nosso objetivo é criar uma seita e depois comprar um terreno na Chapada Diamantina e todo mundo morar lá, né? Eu gostei. Show de bola. Eu tô dentro. É engraçado, assim, porque é legal, né? A gente vai trazendo as pessoas juntos, né? E conhecendo pessoas novas. Isso é uma coisa muito bacana que o podcast trouxe. E eu já tomei muita porta na cara, né, não, ao longo da minha carreira e também durante o podcast, né, eu chamei um monte de gente, vocês não têm ideia, eu chamei muita gente no início, ninguém queria participar. Todo mundo achava que eu era maluco, né? Acho que todo mundo. E Acho que todo mundo passa por isso, né? Ainda mais com o nome, né? ainda mais com esse nome. E aí, assim, muito obrigado. Eu acho que a discussão foi muito bacana, né? Eu ouvi também outros pontos de vista. Eu já conhecia, né, tanto o biologismo quanto o Sério Sapiens, né? Já ouvi vários episódios. Tô sempre de olho aí no pessoal e conte com a gente, assim, eu costumo falar, a gente não é macaco gordo não, mas quebra um galho. E estamos aí, né? Se quiser chamar a gente para festinha de 15 anos, animar festa de aniversário. A gente vai anotar aqui que vocês vão encabeçar aí, né, a próxima festa depois da vacina. No mundo pós-quarentena, pode ficar esperto aí que tem que rolar uma brejinha, Ó. um papo em algum lugar. Gente, quem sabe colar uns ouvintes nossos, né? Quanto mais gente falando de divulgação científica, de ciência, melhor. Melhor. E da minha parte aqui, eu tinha várias coisas que eu tava preparado para dizer, assim. Só que estranhamente apareceram uns ninjas, assim, começaram a cortar cebola aqui perto de mim. Porque, assim, na moral, eu fico muito feliz de ver que. Não que eu tenha percebido agora, mas é bom saber que tem gente que tá correndo com a gente, que tá na mesma vibe da gente de espalhar o conhecimento, espalhar a ciência, assim, sempre considerando, sempre respeitando o próximo, né? E, querendo ou não,
esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho nobre, que, como o Fernando falou, muitas vezes a gente vai ter porta na cara, vai ter vários nãos, e é importante o apoio dos pares para continuar nessa luta, né? Então, assim, eu acho que eu falo por todos os Sapiens que vocês podem contar com a gente também. Outros podcasts também contem com a gente e vamos juntos nessa luta contra o obscurantismo, a anticiência, pseudociências. Tá quase um super-herói, né? Não, Poderes. Episódio é o episódio dos Avengers. É o maior mal de todos e a gente junto brigando. Ai, mas é realmente muito bacana. Eu preferia, claro, né, tá tendo essa conversa, né, numa mesa de bar, aqueles bar bem furreca, né, só conversando sobre esses temas, mas já que a quarentena não deixa, então a gente faz assim mesmo. E, queria aproveitar para pedir para quem está ouvindo, seguir todo mundo aí na rede social, o Biologismo, o Desabraçando. São realmente podcasts que valem a pena de estar acompanhando, né? Não só o podcast em si, mas a página. Vocês sempre estão postando outros assuntos, né? Não necessariamente o episódio. Então é isso, muito obrigada. Vocês querem se despedir aí, mandar uma última motivação, né? Um momento motivacional, um momento... Galera, obrigado, vamos que vamos. E todo mundo faz diferença, meu. Eu tinha comentado ali, sabe? A melhor pessoa para fazer é quem faz. Então, não desanimem, né? Se a gente desanimar, quem que vai fazer? Então, galera, vamos levantar aí, sabe? Vamos erguer a cabeça, porque se a gente desistir, meu, o negócio vai pro buraco mesmo. Não vamos desistir, né? Isso vai passar e nós vamos, espero, né, que a gente saia disso como uma sociedade mais forte, uma sociedade mais ciente, né, dos caminhos e das decisões baseadas em achismo, em opinião mal fundada, e em verdades prontas e fáceis de digerir. Vamos seguindo com essa luta aí. Obrigado, pessoal. Parabéns aí, Biologismo. Parabéns, Sério Sapiens. Obrigado, Flávio. Obrigado, Renan. Obrigado, Gabi. E conta com a gente. Valeu, Fernando. Eu assino embaixo de tudo que você falou e só dizer pra galera continuar usando máscara, se imunizar quando for possível, tomar vacina e se informar por canais confiáveis. Acho que é isso. É um ponto importante. Então é isso, galera. A gente se encontra na fila da vacina o ano que vem. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, boa noite e boa madrugada.